Certo. Então, vamos lá. Ah, fazer o compartilhamento da minha tela para a gente já começar. Dá para enxergar direitinho? Tá ali no talismã dos rituais e tal? Sim, Beleza, beleza. Então, comecemos. Relação entre o objeto transicional e o simbolismo. É verdade que a ponta do cobertor, ou algo equivalente, simboliza um objeto parcial, como o seio. Ainda assim, o que importa não é tanto seu valor simbólico, mas sua concretude. O fato de não ser o seio ou a mãe, ainda que seja real, é tão importante quanto o fato de representar o seio ou a mãe. Aí, então vamos ver o que ele está falando aqui. O que importa tanto não é seu valor simbólico, mas a sua concretude. Veja só, a gente está falando de um objeto que ainda não é a simbolização da mãe, entende? Ahm, apesar de que as crianças elas continuam utilizando o objeto transicional muito depois de elas conseguirem simbolizar a mãe, ou não tanto depois, mas enfim, você tem crianças maiores que continuam usando assim esses objetos. Mas o que ele fala é que aqui o importante não é essa característica da simbolização, porque a simbolização teria que levar a mãe como um objeto não parcial, não é? Porque o objeto parcial é, por exemplo, o seio da mãe, entende? Ou uma sensação vindo da mãe. Então, isso ainda não é uma simbolização de que existe um outro, né? Ali, quando você tem objetos parciais, você ainda não tem a concepção de um outro. O que você tem é só a concretude, não é, daquilo que é externo. Então, isso vai anteceder o contato com o princípio de realidade, certo? Então, vamos lá. Quando o simbolismo é empregado, o bebê já consegue distinguir claramente fantasia e fato, objetos internos e externos, criatividade primária e percepção. Olha que importante. Então, quando tem esse simbolismo, e aí você não está mais nos objetos parciais, você tem objetos, né, que são vistos assim como um todo. E esses objetos aí podem ser distinguidos pelo bebê como algo de fora dele ou de dentro dele, né? Então você tem objetos externos e internos. E aí, por um lado, você tem uma coisa que, essa é a minha criatividade, ou, não, essa é a minha percepção. Então ele está entendendo, bom, tem uma parte que é fantasia, tem uma parte que é fato, tá? Então, isso é quando o simbolismo é empregado, né? Então, para o Winnicott, você tem que passar por uma fase assim de utilização de objetos transicionais e você vai chegar, então, num período de simbolização, né? É claro que isso não pode ser dado numa cronologia, né? Porque a gente continua utilizando objetos transicionais mesmo quando adultos. Fala, Yara. Tá sem som. professor, para eu continuar aqui o entendimento, nesse caso aí não seria uma substituição, a busca da substituição de um desejo de saciação do prazer de algo, e aí a gente pode introduzir a teoria freudiana da pulsão sexual, Uhum, é como se a criança começasse a despertar os seus cinco sentidos, né? O uhum, prazer do tato, daquele paninho, aquela pulsão, ela tende a ser descarregada até que ele encontre o caminho de perceber o outro. uhum. Não seria um interregno, aí um intervalo entre isso, não? A ideia, né, é que a gente tem que ter uma espécie de castração, justamente para que se introduza o outro, enquanto outro mesmo, né? Porque isso é o que se coloca no caminho entre
a mãe devoradora, né, e o bebê, mas aí é para um lado mais lacaniano. Agora, o que eu colocaria assim em termos do Freud, é que você tem que pensar que o bebê, no começo, ele está nessa fase do perverso polimorfo, né? Então, ele tem Uhum. sensações corporais assim que não estão organizadas genitalmente. É a organização genital da sexualidade que vai permitir, então, ele fazer uma organização diferente do mundo e uma simbolização diferente do mundo. Mas, tem uma coisa que é importante no meio disso, é que, é claro, ele está buscando sim a descarga do desprazer, enfim, e isso vai gerar o princípio do prazer. Tudo bem, é o princípio do prazer. Agora, a questão que se coloca é o contato com o princípio de realidade, sabe? E aí o que o Winnicott está falando é o seguinte: a questão dele é assim, não, eu estou de acordo, o princípio de prazer e tudo mais, mas assim, para mim, o princípio de realidade, ele depende da introdução de uma zona do brincar, antes de você conseguir atingir uma zona da concretude do outro, entende? Antes que o outro seja outro mesmo, ele é um outro que precisa ser simbolizado de uma forma que ele vai chamar aqui transicional, tá No bem? transicional. Então, mas isso mesmo, gente. Vamos perguntando aí, porque essa parte ela é um pouco mais densa, né? Então a gente vai destrinchando aos pouquinhos. Não importa, não temos pressa, né? Então, eu só vou repetir essa parte porque eu achei importante. Quando o simbolismo é empregado, o bebê já consegue distinguir claramente fantasia e fato, objetos internos e externos, criatividade primária e percepção. Mas, de acordo com minha hipótese, o termo objeto transicional, vamos pensar por que ele está chamando de objeto transicional. Porque na teoria psicanalítica da época dele, a Melanie Klein tinha desenvolvido a ideia de um objeto interno, né, e dos objetos externos. Então, se ele está falando de um objeto transicional, ele está falando de um objeto que não é nem interno nem externo. Tá? Tá no entre. Fala, Renata. A gente não está ouvindo. Estão ouvindo? Agora sim. Então, eu tenho uma dúvida sobre o objeto transicional. Uhum. Necessariamente a criança tem que passar por isso, pelo objeto transicional? Ele vai justamente mostrar. Aí, Renata, assim, eu vou te falar o seguinte: o próprio Winnicott vai te responder isso nessa parte do texto que a gente está lendo. Por quê? Embaixo, ele vai mostrar alguns casos clínicos da diferença de bebês que tiveram objetos transicionais e usaram isso e dos que não tiveram, sabe? Então, daí eu acho que vai ficar mais fácil para a gente tocar nesse assunto. Mas é importante o que você está falando. De qualquer forma, eu acho que a gente sempre tem objetos transicionais, não é? E Ah, ah, só mais uma dúvida, para não atrapalhar muito. imagina. É, eu não entendo o motivo pelo qual o amigo imaginário não é colocado como um objeto transicional, se o objeto transicional pode ser algo interno também. Essa é uma Hum, questão que eu já ouvi vários psicanalistas debatendo, mas eu não consigo chegar muito à conclusão. É porque. E também uma coisa que eu fiquei com dúvida é que a Melanie Klein, ela vê o bebê com raiva do seio da mãe. Aham. Eu acho que a Melanie Klein não via muito o bebê como distinto, como sendo uma parte da mãe ainda, como uma coisa polimorfa, assim, que ainda não está completamente junto. Ou eu estou me confundindo? Olha, eu preferia me focar na primeira parte da tua pergunta, que daí tem mais a ver com o nosso tema, mas eu já vou adiantar que eu vou fazer um curso de introdução a Melanie Klein. E aí, bom, a gente pode aí sanar essas dúvidas, porque para Melanie Klein é todo um mundo diferente, entende? É claro que o Winnicott tira muito da sua teoria da Klein, não é? Mas ele faz isso assim, ele se apropria, né? Ele assim,
ele devora, né? E aí, de repente, ele faz do jeito dele. Ele faz isso com Freud, ele faz isso com todo mundo. O Winnicott é esse tipo, que ele tem que reescrever as teorias, mas nos seus termos, né? Ah, então, assim, você estava me perguntando a questão do amigo imaginário e de por que que ele não é considerado um objeto transicional, não é isso? Isso, exatamente. Certo. Bom, ele não é considerado, porque, assim, em geral, quando você está falando de um objeto transicional, tem que ser algo que tenha uma concretude no externo, entende? O objeto transicional, ele seria um objeto, aliás, o amigo imaginário seria uma expressão da fantasia, entende? Ele estaria no interno, entende? Por mais que ele visse, não, ele conversa e tal, mas ele não está realmente vendo o amigo, né? A não ser que ele esteja psicotizando. Mas a ideia é que, enquanto ele tem um amigo imaginário, o amigo não está lá fora. E ele está falando, o Winnicott, a importância desse contato com o outro e aí de se formar uma coisa que está entre, percebe? Enquanto ele está sozinho e aí ele está tendo um amigo imaginário, ainda não é transicional, porque transicional seria se ele estivesse em contato com um outro, entende? E olha só, com um outro que eu estou dizendo, mas um outro concreto, percebe? Com o mundo exterior. Mas eu vou te falar uma coisa, sabe, Renata? Eu tendo a entender que, de qualquer forma, isso que você está falando, ele trata de um processo de simbolização, de um processo de elaboração de uma série de coisas, né? Então, a gente poderia talvez pensar nisso como um fenômeno transicional, que tem a ver com um brincar, alguma coisa assim, né? Mas não como um objeto transicional em si, porque isso faz parte do interno, tá? Então, tudo que é do interno não é transicional. O Winnicott fala chupar o dedo. O dedo não é um objeto transicional. Brincar com o cobertor é transicional, porque aí está fora dele. Entende? Porque tudo isso trata da constituição de um dentro e um fora. Percebe? Mas, Eduardo, por que que o dedo não é um objeto transicional? Porque ele tá no, por exemplo, está na constituição do corpo do bebê, Isso. isso? Então, É, um objeto transicional é só o que está fora. Só pode ser objeto transicional, para a gente considerar, aquilo que está na intersecção do bebê com o mundo, não é? O Ah, nosso com o mundo, em geral. entendeu? Deixa eu colocar isso aqui, porque isso é importante. Isso é importante, é. Aquilo que é do próprio bebê, né? Aí você, enfim, considera como objeto do bebê, é diferente. Inclusive as fantasias do bebê, né? A gente está falando de um momento em que existe um teste de realidade. O teste de realidade só se dá quando o bebê, em sua corporalidade e em seu psiquismo, ele tem contatos com coisas estranhas a ele. E aí ele encontra uma coisa que é estranha a ele, mas não tão estranha assim, né? E que também não é o outro. Ele é meio que é uma parte. Entende que o objeto transicional é uma coisa paradoxal? Ele é uma parte que nem é do bebê, mas também nem é a mãe, entende? Mas que ele usa para se acalmar como se fosse a mãe. E aí esse movimento do como se permite ele entrar na simbolização. Porque o que é a simbolização? A simbolização é dizer o seguinte: bom, eu estou aqui com um controle de ar-condicionado, certo? Isso aqui é um controle de ar-condicionado. Agora, agora na minha mão eu não tenho mais nada, mas eu posso falar assim: imaginem como se eu estivesse segurando um controle de ar-condicionado. Vocês conseguem imaginar a cena? Por quê? Porque vocês entendem o símbolo, não é? Da palavra controle do ar-condicionado que vai remeter a essa imagem, percebe? Então, a simbolização é quando você consegue pensar em alguma coisa na sua ausência. Por exemplo, o bebê pensar na mãe na sua ausência, não só quando ele está em contato com a mãe. Ele fala: ah, não, tem minha mãe foi embora, minha mãe vai voltar. Mas essa ideia de que eu consigo ter uma construção psíquica sobre aquilo que não está presente, porque veja só, no início da nossa vida, a gente não faz isso, a gente já não nasce simbolizando tudo, a gente já não nasce entendendo. Ah, e tal, falou o bebê, então sou eu. Não, o bebê é só a palavra, só a sonoridade da palavra mesmo, né? Então, o que o Winnicott está trabalhando é essa ideia de que
como que o bebê vai se adaptando ao mundo, não é? Ao mundo externo a ele, através de uma coisa que parece importante, né? E a gente está vendo aqui que parece importante, que é transicional. Nem é o mundo lá fora e nem é ah, um signo. Não é um signo, porque um signo é aquilo que está na presença, enfim, aquilo que representa o objeto na presença do objeto, na ausência do objeto, certo? Então, assim, a mãe não Pera- está perto. Peraí, repete. O signo é o que está, é o que É, representa o objeto. isso. Vamos pensar num signo aqui, ó. Tem três tipos de signo. Na categoria pisciana, por exemplo. Você tem um signo indiciário, por exemplo. Então você olha para um lugar que tem fumaça e você fala, deve ter fogo, certo? Ou você vê uma pegada no chão, fala, alguém passou por aqui, não é? Então, isso é um signo que se dá por contiguidade física. Tem um outro signo que, por exemplo, se dá por semelhança. Então você vai lá e vê uma pintura, não é, enfim, mostrando lá o Dom Pedro, não é? Bom, isso também é um signo, porque ele é uma coisa que está lá no lugar do Dom Pedro, mas as pessoas entendem que aquilo ali é o Dom Pedro, embora não seja o Dom Pedro mesmo. O Dom Pedro mesmo já morreu há muito tempo. Entende? Então você pode pensar, e é esse tipo de signo. E tem um outro tipo de signo que é o símbolo. O símbolo, ele é uma elaboração, não é? Que tem, por exemplo, uma palavra, não é? Então, uma palavra é um símbolo, é um tipo de signo assim um pouco mais complexo, não é? Que você vai ter um significado, você vai ter um significante, né? E você vai ter uma união entre os dois que vai formar um signo. Mas enfim, gente, o que é importante entender aí é que todas essas representações, elas estão lá no lugar de alguma coisa que não está lá mesmo, entende? É uma representação mental, né, que te faz supor a presença do outro. Então, por exemplo, quando o netinho do Freud está brincando com o Fordá, é claro que ele não está assim vendo a mãe dele no carretel, né? Que ele joga para longe e puxa para perto. Mas ele está simbolizando a própria questão do vai e volta. Vai e volta. Ou seja, o vai e volta da mãe sendo reproduzido no vai e volta do carretel. Então Isso é uma. Ah, seria assim um movimento do carrinho que representa o movimento da mãe, inconscientemente falando. hum, é, mas não precisa nem ser inconscientemente. Bom, você tem razão, é inconsciente mesmo. Você está, de certa forma, com aquele brincar, elaborando os movimentos de presença e ausência da mãe. É isso mesmo. Fala, Yara. Então, professor, em síntese, eu posso imaginar que esse objeto transicional é como se fosse, a grosso modo, tapando um buraco enquanto minha mãe chega. Eu substituo aquele desejo de que minha mãe chegue enquanto eu aperto o paninho, enquanto eu. Seria uma forma de acalmar as energias. Isso. Só que é uma forma que o Winnicott fala que é muito interessante, porque é uma forma que vai fazendo com que o bebê vá ficando cada vez mais seguro para entrar em contato com o mundo. O Seguro, Winnicott não fala o tempo segurança. inteiro do ambiente maturacional. Então, esse ambiente, quando tem aí a Uhum. possibilidade de incluir objetos transicionais, vai fazer com que essa criança fique cada vez mais independente da mãe real. Entende? É É da, o da intervalo para o amadurecimento. Isso, só que aí o intervalo pode ser maior, entende? O bebê que choraria já no primeiro sinal de desconforto, agora ele pode ficar cheirando o paninho, não é? E aí ele tem ali um período a mais, não é? Que ele consegue estar, e aí não é nem um estar só, né? Ele está numa zona intermediária, não é? É quase como se ele estivesse em Perfeito. contato com a mãe, tá bem? Então vamos lá. Aí ele está falando, né, dessa divisão do interno e o externo, e ele fala, mas, de acordo com minha hipótese, o termo objeto transicional abre espaço para o processo de aceitação da diferença e da similaridade. Tá? Vejam que isso é importante. Creio que seja necessário cunhar um termo para designar a origem temporal do simbolismo,
um termo que descreva a jornada feita pelo bebê do puramente subjetivo ao objetivo. E me parece que o objeto transicional, ponta do cobertor, etc., é a parcela visível dessa jornada de progresso em direção à experiência. Tá? Por que ele está falando dessa jornada de progresso em direção à experiência? Porque a experiência, ela pressupõe uma simbolização. Né? Vocês já não ouviram aquele dito do Walter Benjamin, né? Que bom, fala as pessoas que vão para a guerra e sofrem traumas de guerra, elas voltam mais pobres de experiência. Porque, claro, como um trauma, ela não consegue simbolizar a guerra. Então, ela não vem cheia de histórias para contar, ela vem traumatizada. Né? Então, o trauma não tem a ver com a experiência. A experiência tem a ver com quando você consegue elaborar, ou seja, você consegue simbolizar, certo? Você tem que simbolizar e ter uma apropriação subjetiva. O que ele está falando aqui é que existem dois mundos. Vamos pensar que a realidade precisa ser construída, certo? A realidade não está dada. A realidade, ela, em primeiro lugar, é uma realidade subjetiva, ou seja, a realidade do seu próprio psiquismo no contato com o mundo, mas você, num primeiro momento, acha que eu sou o mundo, né? O bebê pensa, eu sou o mundo, né? Num segundo momento, ele começa, então, a perceber, com uma série de frustrações, que existe um externo a ele e um interno a ele. O Freud vai explicar, inclusive, que bom, a própria dificuldade que ele vai ter de se livrar, não é, do desprazer que vem de fora e a facilidade que ele tem de se livrar com o desprazer que vem de dentro, vai fazer ele entendendo, então, que existe um dentro do corpo e fora do corpo. Mas ele ainda não simbolizou o próprio corpo. Essa ideia do corpo do bebê precisa ser simbolizada, pouco a pouco. Porque o bebê ele não tem uma ideia de corporalidade, ele não nasce sabendo, esse aqui é o meu corpinho, esse aqui é o meu pezinho. Ele simplesmente é uma mistura de sensações que ataca o psiquismo do bebê. Né? Então, quando o bebê, quando as coisas estão ruins, quando ele está com fome, né? Quando ele está com dor, então parece que o mundo está ruim. Entende? O mundo está ruim, porque ele é o mundo. Entende? E aí, com o tempo, ele vai conseguindo perceber e fazer umas distinções entre aquilo que está fora e aquilo que está dentro. E aí que ele está falando que você consegue fazer uma diferenciação entre o que é a realidade subjetiva do que é a realidade objetiva. Qual é a característica principal da realidade objetiva? É que a realidade objetiva, ela é compartilhada. Isso quer dizer que aquilo que é compartilhado é real mesmo? Olha, gente, a gente jamais poderia falar isso. Por quê? A realidade objetiva, ela é um conjunto de símbolos, um conjunto de palavras, um conjunto de representações, um conjunto de combinados. Agora, por exemplo, se você for perguntar para um israelense qual é a realidade e para um palestino qual é a realidade, os dois vão te falar duas versões completamente diferentes da realidade. Só que assim, em Israel eles compartilham um tipo de realidade e na Palestina um outro. Entende? Sei lá, ali na região da faixa de Gaza, né? Então, assim, são realidades diferentes. Então, assim, existe só uma realidade compartilhada, uma realidade objetiva? Não, a realidade objetiva ela é construída, ela é negociada socialmente, percebe? Então, assim, o que a gente está falando aqui não é que o bebê finalmente vai ter acesso ao real, né? A gente sabe muito bem que o real é essa coisa que é inalcançável, né? Tudo bem, você vai ter correntes epistemológicas que vão ser mais realistas e tudo mais, mas, em geral, a gente parte de uma ideia mais construtivista, entendendo que essa realidade ela é construída socialmente, percebe? Então, o que o Winnicott está falando aqui é que para você alcançar essa realidade objetiva, que é essa realidade compartilhada pelo mundo, né? Ou seja, as regras, olha, não pode comer cocô, sabe? Porque o bebê, a princípio, ele não tem nenhum problema com mexer nas próprias fezes, por exemplo. Né? Ele, inclusive, pode ter um prazer com isso. Mas aí a mãe chega lá horrorizada e fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Entende? Então, com isso, vai se criando um interdito. Né? Então, ele vai simbolizando o que pode, o que não pode. Ele vai simbolizando, inclusive, bom, como é que eu faço? Esse sonzinho que eu faço só pelo prazer do som, de repente eu acho um som que eles reconhecem como um som de mamãe, por exemplo, e aí, de repente, a mamãe aparece. Né? Então,
É muito interessante, gente. Mas, assim, eu entendo que é um pouco complicado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem perguntar, tá certo? Então, onde é que eu parei aqui, gente? A ponta do cobertor é a parcela visível dessa jornada de progresso em direção à Da experiência. experimentação, no sentido da experimentação. Lá embaixo, no fim do parágrafo. Não foi aqui em direção à experiência que eu terminei? Eu acho que Foi em foi. direção à experiência. Então eu vou continuar aqui. É possível compreender o objeto transicional sem entender por completo a natureza do simbolismo. Ao que parece, esse simbolismo só pode ser corretamente estudado diante do processo de desenvolvimento do indivíduo e tem, no melhor dos casos, significado variável. Por exemplo, se pensamos na hóstia, olha só a ideia da hóstia, né? Que interessante. Se pensamos na hóstia, que simboliza o corpo de Cristo na Sagrada Eucaristia, acredito que tenha razão ao dizer que, para a comunidade católica romana, ela é o corpo de Cristo, ao passo que, para a comunidade protestante, ela é um substituto, uma forma de recordar, não se tratando de fato do próprio corpo. Ainda assim, em ambos os casos, trata-se de um símbolo. Né? Símbolo, bom, gente, eu não posso fazer assim toda uma explicação muito de semiótica para vocês, mas eu já fiz alguma coisa. Então, eu acho que dá para entender, né, gente? A ideia do símbolo, da simbolização, da transformação de um objeto em símbolo, e como que o psiquismo começa a trabalhar de uma forma simbólica, né? Enfim. Então, Para a gente entender, professor, que todo esse processo de simbolização, ele é cultural, é. fica mais fácil da gente compreender. Nesse exemplo que o senhor deu, que eu achei que é o que mais encaixa, esse exemplo da hóstia. Porque Esse para os católicos ela tem uma simbolização cultural e evangélica. Para os protestantes ou para outras religiões, e para algumas ela não tem significado nenhum. Isso, eu vou falar outro símbolo, um significante para vocês e vocês vão me dizer no que vocês pensaram. Maçã. Ou seja, vocês ouviram uma imagem, ondas acústicas aí que chegou com um som que era maçã. Tem uma concretude nisso, não tem? Porque é um som que faz vibrar e tal, vai chegar aí no ouvido de vocês vão lembrar da fruta. Bom, mas vocês poderiam estar pensando, sei lá, na maçã do rosto. Né? A questão é que esse som, e aqui não tem nenhuma maçã por perto, e nem talvez aí com vocês, mas assim mesmo, vocês conseguem pensar na mesma coisa que eu estou pensando, porque eu emiti um som, que era maçã, tá? Sim, Então, Eduardo, Oi. essa coisa da maçã, de você pensar como uma fruta, com o que ela representa mesmo. É a mesma coisa da manga, pode ser a maçã, pode ser a maçã do rosto, pode ser a maçã fruta, pode ser outra coisa que vier. A manga, manga de camisa, manga de fruta, manga Isso, do verbo mangar, é isso, é a mesma coisa? é a mesma coisa, só que aí, por exemplo, você vai lá e fala a palavra maçã ou a palavra manga, lá na China, por exemplo. No que eles vão pensar? Em nada. Qual que é a imagem que eles vão fazer desse som? Nenhuma. Eles Eles não vão falar têm, assim, eles é não um som. conhecem, né? Porque eles não Exato. conhecem, né? Mas é que é aí que eu estou dizendo para vocês. Por isso que a realidade não é que a maçã significa naturalmente aquela fruta. Isso é uma convenção que a gente faz entre nós. E o Certo. bebê, quando vai entrando na cultura, ele vai recebendo do mundo aquilo que já está pronto. Então, ele toma a palavra maçã como se aquilo naturalmente representasse a fruta. Entende? Mas não necessariamente isso precisa ser assim. Né? Se esse bebê muda de país, de repente ele vai aprender, sei lá, Apple. Né? E aí vai ser, a representação vai ser outra. Percebe? O importante é que ele precisa juntar uma série de representantes, né, da coisa. Então, tem a coisa em si, que é a maçã concreta. Mas tem a representação acústica da coisa, que é um significante. Que a gente falou maçã, ou manga, sabe? E aí, essa coisa, que é um significante, se conecta a outros significantes. Porque, veja, para a pessoa entender a palavra maçã, ela tem que entender que, primeiro, existem coisas fora dela,
Depois ela tem que entender que essas coisas fora dela são divididas em categorias, por exemplo, coisas de comer, coisas de se vestir. Depois ela pode ter uma categoria que são, bom, frutas, né? Então, aí você vai categorizando a realidade, né? E você vai formando, assim, cadeias de significantes, certo? E através dessas cadeias, então, que você consegue pensar, tá? E aí a experiência só é possível na medida em que você consegue simbolizar, certo? Por isso que a experiência ela já não nasce com o ser humano. Para minha sobrinha, todo líquido é água. A Pois é, gente é que diz, não, não é água, é suco, é refrigerante. isso, Entende? Eu acho que é mais ou menos, professor Eduardo, esse caminho. Água, para ela, ainda é líquido, qualquer líquido. Mas a e gente está, vem e diz, não, água não, refrigerante, isso, suco. isso, Eu entendi a sua colocação. isso é importante, tá? A gente pensar como é que se dá o processo de simbolização, né? Então, para sua sobrinha, o que que ela faz, o que que ela transforma? Ela vê que é uma coisa líquida, ela tem uma materialidade, percebe? Por isso que a questão do amigo imaginário não pode ser considerada a mesma coisa. Porque veja só, a água ela tem uma materialidade. E aí, o que a sua sobrinha está fazendo é que ela fala, poxa, mas esse negócio que você chama de refrigerante, para mim, tem a mesma materialidade. E o suco também tem. A ideia do gosto, inclusive, para a criança, não é meio que relevante. Então, faz todo sentido. Ela está tomando a materialidade e simbolizando com uma coisa que ela conhece. Ela conhece. Essa textura é coisa de água. Não é? Então, muito bem, mas é a maneira como a gente vai começando no mundo, né? Então, a descrição clínica do objeto transicional. Qualquer pessoa que esteja em contato com pais e filhos tem à sua disposição uma quantidade e variedade infinita de material clínico ilustrativo. Os exemplos a seguir servem apenas para relembrar aos leitores situações similares em suas próprias experiências. Eu vou ler aqui o caso do Winnicott, e aí vocês lembrem de questões da vida de vocês, dos bebês que vocês conhecem, ou mesmo dos não bebês. Distorção no uso do objeto transicional. X, que atualmente é um homem saudável, enfrentou dificuldades para chegar à maturidade. Sua mãe aprendeu a ser mãe enquanto cuidava dele, ainda bebê. E, em decorrência desse aprendizado, foi capaz de evitar determinados erros com os outros filhos. Além disso, fatores externos deixavam-na ansiosa enquanto cuidava praticamente sozinha de X, logo depois do parto. Ela encarava o papel de mãe com muita seriedade e o amamentou durante 7 meses. Acreditava que isso foi o tempo demais e que X teve muita dificuldade para desmamar. Ele nunca chupou o polegar ou os dedos, e quando ela o desmamou, ele não tinha nada em que se apoiar. X nunca usou uma mamadeira, nem chupeta, e foi alimentado exclusivamente com leite materno. Ele se apegou à mãe como pessoa, de maneira intensa, desde o princípio, e era dessa pessoa que ele precisava. Aos 12 meses, X adotou um coelho de pelúcia, que podia acariciar, e o seu olhar afetuoso para com o coelhinho logo se transferiu para coelhos de verdade. Um dos coelhos viveu até X ter 5 ou 6 anos, e poderia ser descrito como um confortador, embora jamais tenha adquirido as qualidades reais de um objeto transicional. Em nenhum momento ele se tornou mais importante que a mãe, como teria ocorrido com um objeto transicional, uma parte quase inseparável do bebê. Prestem atenção, olha só. Quer dizer que o objeto transicional, em certos momentos, ele se torna para o bebê mais imprescindível do que a mãe, não é? Tira a naninha de um bebê de 2 anos para você ver o que acontece. É um horror. No caso desse menino, os tipos de ansiedade causado pelo desmame aos 7 meses viriam a resultar em uma asma lentamente superada por ele.
X considerava importante encontrar um emprego em um lugar distante de sua cidade natal. Ele ainda é bastante apegado à mãe, embora se encaixe em uma definição ampla de normal ou de saudável. X não é casado. Tá? Vamos lá. Uso típico do objeto transicional. O irmão mais novo de X, o Y, se desenvolveu de maneira bastante direta. Atualmente, ele tem 3 filhos. Y foi amamentado por 4 meses e desmamou sem dificuldades. Nas primeiras semanas, chupou o polegar e isso fez o desmame ser mais fácil para ele do que para o irmão mais velho. Né? Então tem algo de transicional também no polegar, né? Mas vamos lá. Pouco tempo depois, aos 5 ou 6 meses, ele adotou a ponta do cobertor onde a costura termina. Y ficava contente sempre que uma pontinha de lã escapava pelo canto e ele usava para fazer cócegas no nariz. Desde o princípio, isso se tornou seu bar. Quer dizer, ele nomeou, né? Ele nomeou esse objeto. Ele mesmo inventou essa palavra que conseguiu organizar os primeiros sons. Assim que conseguiu organizar os primeiros sons. Né? Quando tinha cerca de 1 ano, Y conseguiu substituir a ponta do cobertor por um agasalho macio verde com um laço vermelho. O objeto não era um confortador, como no caso de seu depressivo irmão mais velho, mas um tranquilizador. Era uma espécie de sedativo que sempre funcionava. Esse é um exemplo típico do que estou chamando de objeto transicional. Quando o Y era pequeno, sempre que alguém lhe dava seu bar, ele começava imediatamente a chupá-lo. A ansiedade passava e ele ia para a cama em poucos minutos, se já estivesse perto da hora de dormir. Ao mesmo tempo, não deixou de chupar o polegar e fez até seus 3 ou 4 anos de idade. Ele se lembra de chupar o dedo e de ter ficado com um calombo nele como resultado. Agora, como pai, Y se interessa pelo hábito que os filhos têm de chupar o dedo e pelo uso que fazem de seus bás. Né? Então, ele faz aqui uma tabela que eu acho que vai ser um pouco difícil da gente trabalhar a tabela, mas vamos lá. O histórico de 7 crianças comuns dessa mesma família revela os seguintes dados organizados para comparação da tabela abaixo, na tabela abaixo. Então, X, um menino que não chupou o dedo, e o objeto era a mãe em si, não era um objeto transicional. O objeto transicional foi o coelho, que era um confortador. Né? E esse tipo de criança era um tipo de criança fixado na mãe. Por que fixado na mãe? Porque o objeto transicional dele não tinha, era a própria mãe. Ele só se acalmava na presença da mãe. Por isso ele ficou fixado na mãe. Vocês conhecem pessoas fixadas na mãe? Eu acredito que sim, né? Todo mundo vai conhecer. Então, o Y, né, era um menino também, ele chupou o dedo, ele tinha o bar, e aí ele passou do bar, que era essa coisinha, né, da lã, para um agasalho tranquilizador. E aí o tipo de criança era uma criança mais livre, certo? E aí ele fala dos gêmeos, porque aí são todos irmãos aqui, né? Então, tem uma menina, não chupou o dedo, mas chupou chupeta. Depois ela tinha um burrinho amigo, né? Porque veja, o burrinho fazia o papel de amigo aí, né? Então o amigo também é diferente daquele objeto que era o agasalho, que seja como objeto tradicional. Mas tudo bem, o objeto tradicional dele era o burrinho, amigo. E aí esse amigo fez com que ela tivesse uma maturidade tardia, ou seja, ela demorou mais para amadurecer. O outro menino tinha um E. Esse E era protetor, né? Era um protetor dele. Né? E ali existia uma psicopatia latente. Né? Então, quando a gente fala aqui de psicopatia, a gente pode imaginar só de enfim, uma psicopatologia. Tá? Não precisa ser, porque é um psicopata, no sentido que a gente usa hoje, tá bom? Aí a gente está falando lá dos filhos do Y.
Lembra dos filhos do Y, que foi o que cresceu de uma forma mais saudável, que tinha um objeto transicional? Então, primeiro ele teve uma menina, né? A menina não chupava dedo, ela tinha um bar, aí ela tinha um cobertor, e esse cobertor era um reassegurador, e teve um bom desenvolvimento. A outra menina chupava dedo, o objeto transicional era o dedo. Olha só. Então, desculpa, gente, quando eu falei para você que não podia ser o objeto transicional do próprio o dedo. Tudo bem, é o dedo, no caso dele. Mas aí, o que você tem é uma satisfação oral, tá certo? E ela teve um bom desenvolvimento. Aí você teve um outro menino, esse menino chupava dedo, o objeto transicional seria mimis, seriam objetos, né? De classificação, a gente não consegue entender aqui, porque essa nota que ele está falando aqui, ó, não está claro, mas deixei dessa maneira, o Winnicott. Não está claro para nós também, então vamos embora. E essa menina teve bom desenvolvimento, ou esse menino, na verdade. Tá certo, gente? Então vamos lá. Eu concordo assim que parece meio viajante. Ele fala, tá, mas ele está querendo fazer o quê? Assim, uma suposição de que cada vez que acontece isso. Não, eu acho que o que ele quer dizer é que existem diferentes formas de você lidar com um objeto transicional e que essas formas vão trazer uma importância no teu desenvolvimento, para a tua maturação, tá certo? Fala, Yara. É, professor, tem algumas coisas que eu anotei aqui. Por exemplo, nessa tabela, a criança que não passa pelo objeto transicional, que é aquela que mama 7 meses e provavelmente foi direto para a papinha, Uhum, ela tem a possibilidade de se tornar uma criança depressiva. uhum, Isso vai se configurar em um buraco. é, Aí, ao mesmo tempo, vem o que comporta, o que tem o conforto, que é o objeto que ele vai encontrar lá na frente, depois que esse buraco está permanecido, ele não é um objeto transicional, porque o período do objeto transicional me dá a impressão de que ele estava preso ao peito da mãe. Ele pulou essa etapa, é isso mesmo. É isso né? mesmo. A menina tem o objeto transicional, porque eu acho que chupeta, mesmo sendo externa, Isso. ela, ela dá no neném a sensação de que algo vai sair dali e sacia. Uhum, O dedo, para mim, ele não é um objeto transicional, uhum. ele é um objeto narcísico, Pois é, para mim também é um objeto autoerótico, né? autoerótico. Então, essa tabela aí Olha, e me você? remete a uma importância Isso. do período transicional. Ele é Exatamente. necessário, fundamental. Exatamente. E é interessante, né? Porque o Winnicott ele era assim um psicanalista muito disposto a falar na rádio, né? A falar para as mães, a falar para as enfermeiras. Então ele falava da importância do bebê ter um objeto transicional também, né? Ele dava muitas orientações assim para pais e tudo. Então assim, gente, é claro que não dá para a gente tomar essa tabela assim como uma verdade absoluta. Aconteceu isso, vai acontecer tal coisa. Não, mas a gente pode entender assim, olha, tem um valor nisso, né? Nessa coisa do objeto tradicional. Então vamos seguir aqui, porque eu quero desenvolver algumas ideias a mais ainda hoje. Vamos lá. Na consulta com um dos pais, muitas vezes é importante ter acesso a informações sobre as primeiras técnicas e posses de todas as crianças da família, tá? Então isso serve para a clínica de vocês. Né? Se você atendeu a criança, fala, poxa, e ele usava? Tinha uma naninha, tinha uma coisa. Isso leva a mãe a contrastar os filhos, permitindo que se reordenem e comparem as características deles desde o princípio. Eu queria saber uma coisa de você. Bom, primeiro eu vou seguir aqui, depois eu falo. A contribuição da criança. Com frequência, a criança pode dar informações a respeito dos objetos transicionais. Por exemplo, Angus, 11 anos e 9 meses, me contou que seu irmão tem um monte de ursos de pelúcia e essas coisas. E que, antes disso, ele tinha ursinhos menores. E continuou a conversa falando sobre sua própria história. Angus contou que nunca teve ursinhos, mas que tinha um cordão com um sino na ponta que ficava pendurado na cama e que ele ficava batendo naquilo até dormir. Provavelmente o cordão caiu e esse foi o seu fim. Contudo, havia algo mais. Ele tinha muita vergonha de falar a respeito disso. Era um coelho roxo com olhos vermelhos.
Eu não gostava dele. Eu jogava ele para todo lado. Agora é a do Jeremy. Eu dei para ele. Dei para o Jeremy porque ele, o coelho, era mal criado. Vivia caindo da cômoda. Ele ainda me visita. Eu gosto quando ele me visita. Angus ficou surpreso quando desenhou o coelho roxo. Tá? Então, o que, que o Winnicott vai considerar sobre isso? Ele fala: é preciso destacar que esse menino de 11 anos, com um bom senso de realidade para a sua idade, expressou-se como se não tivesse senso de realidade ao descrever as qualidades e as atividades do objeto transicional. Mais tarde, quando me encontrei com sua mãe, ela demonstrou surpresa por Angus se lembrar do coelho roxo. Ela o reconheceu com facilidade no desenho colorido. Né? Então, aquilo é muito importante, era muito importante para a vida dele. E ele tinha os coelhinhos, tinha o sininho, e ele lembra. Só que no momento que ele lembra assim, com características que ele deu na época, que ele atribuiu na época que ele era muito pequeno. Certo? Fala, Vera. Eu tenho uma dúvida com relação aos autistas. Então, o autista ele não teria esse objeto transicional, ou ele utiliza esse objeto transicional naquelas, tipo, eu vou usar fixação, palavra, tá? Quando uma criança ela gosta muito de dinossauro, por exemplo, seria esse o objeto transicional dele ou ele tem nenhum? Ixi, agora aí entrou numa complicaçãozinha, viu? Porque o autista, em geral, a questão a que se tem é você tornar a libido, né? Você voltar a libido para dentro. Né? A questão é que sim, ele tem objetos transicionais. Né? Eu acho que, inclusive, se ele está na linguagem, ele precisa entrar na linguagem, ele tem uma percepção do mundo externo e tal. Ele só tem alguns estranhamentos. Então, depende muito do grau também do autismo, não é? Mas é claro que ele vai usar objetos tradicionais, é realmente isso que você está falando, porque eu entendo assim, né? É aquele que, poxa, ele gosta do pinguim, então ele sabe tudo de pinguim, que é o caso daquela série, né? Do menino do autista. Então, enfim, isso é um objeto transicional? Poxa, eu teria que dar uma pensada sobre isso, sabe? Porque eu acho que tem algumas coisas que complicam no caso do autismo. Ele tem, professor, eu tenho um parente na família autista, só que o que diferencia é que ocorre uma fixação. É isso. Eles têm uma dificuldade em se libertar daquele objeto para adquirir outro. Aham. Eles vão somando, juntando. Entende? Esse meu sobrinho, ele tinha uma paixão pelo Pablo. Você lembra daquele boneco? Ah, Pablo. Era Pablo de tudo que é cor que você puder imaginar. E ele demorou um tempo muito grande para colocar um outro objeto. aham. Ele era ficcionado no Pablo. Era um objeto transicional? Sim, mas Sim. havia uma ficção. Pois Que é, só mas havia, por aí exemplo, o Pablo Azul. tá, mas E aí é não uma coisa interessante. necessariamente por ele ser autista, né? Eu sou autista, Não, eu estou falando no caso de uma característica, É, né? que eu acho que Esse realmente mas aí não é uma teria. característica específica dele, né? dele. O que não muda muita coisa, mas ele tem objeto transicional, sim. Tem, Só que tem. há uma fixação na cor, na forma. Não, mas aí veja só, a questão da cor e da forma é uma coisa que é interessante. Eu acho que a Renata pode falar para a gente do ponto de vista dela, mas a questão Por assim, favor. que eu entendo, essa questão da variabilidade do objeto, ele já começa a transformar aquele objeto que era para ser um objeto transicional em uma outra coisa que é do mundo Uma externo. outra coisa. Né? Porque daí, bom, porque o objeto transicional é muito específico, é muito material. É esse pedacinho de pano, entende? E é transicional, o nome já diz. O E autista fica fixado mais tempo, ele tem dificuldade em se libertar não daquele sei, objeto para transicionar para outro. não sei te dizer, eu não sei, Porque eu tenho um Olha, sobrinho, não tenho eu por... olha, tenho. Mas eu dei vamos, uma estudada grande acerca disso, desde que eu tive diagnóstico, e foi verificado, em base em estudos empíricos, né, em forma de pessoas que são autistas, que geralmente têm mais facilidade de fazer essa questão
não seria um objeto, mas seria um período de transição através de um amigo imaginário. Por isso que eu perguntei, porque me dizem que eu tive um amigo imaginário. Minha mãe Uhum. não deixou chupar o dedo, nem ter mamadeira, nada disso, porque ela achava que eu ia pegar alguma doença, porque eu era muito doentinha, vivia pegando tudo. Uhum. Tenho doença autoimune também. E o que eu estudei muito sobre isso é que os autistas internalizam mais essa questão de, de passar por determinada fase. Um questionamento que eu queria fazer, que não tem a ver com autismo. Uhum. O analista pode ser considerado como um objeto transicional, porque há pouco tempo, como eu deixei o meu psicanalista antigo, Aham. ele me disse, Renata, não, você não tem que ficar triste, porque eu não queria, né? De jeito Aham. nenhum me afastar dele. Ele falou, não, eu estava aqui por um tempo com você, Isso. para você passar por esse período, e depois cada um vai seguir o seu caminho. Eu estava Ótimo. aqui só para ser uma. Ele falou objeto mesmo. Um objeto para o qual você. Eu não sei se ele falou colocaria suas pulsões, algo assim. Aham. O psicanalista é visto como objeto transicional? Olha, eu acho que em muitos aspectos, sim. Em muitos aspectos, sim. Se não de uma forma, assim, extremamente técnica, embora eu acho que seja também técnica, o analista realmente é esse objeto que tem todas as características de um objeto transicional, né? A não ser pelo fato de que ele, em algum aspecto, é também considerado um outro, né? Mas a ideia é que ele é considerado um outro meio diferente, entende? Ele serve assim como apoio, né? Porque veja, quando a gente está falando de objetos transicionais para adultos, aquilo tudo é muito diferente, né? Eu acho que para entender o analista, a gente tem muito aquela questão do jogo da espátula, bom, então que você usa, se interessa e de repente você se desinteressa. E é isso que a gente quer para os nossos pacientes, que eles vão lá, usem e de repente eles não, enfim, chega um momento que eles não querem mais e bom, tomara que eles esqueçam até do nosso nome e que a gente tenha tido uma importância no desenvolvimento dessa pessoa. Mas muito boa, eu acho que sim, o analista também é. Gisele, Oi, bom dia, acho que boa tarde já. Tá todo mundo me ouvindo bem? tá sim. É, é a primeira vez que eu tô participando, o primeiro encontro que eu tô participando, não pude participar do primeiro que teve, então se for uma dúvida, uma pergunta, algo que vocês já tenham comentado, então desconsiderem. Mas eu achei bem interessante esse exemplo que o Winnicott traz, que é sobre o caso do X, né? E aí eu fiquei pensando muito no Uhum, conceito de handle, né? Holding e tudo mais, que o Winnicott, inclusive, discute um pouco, acho que é no Tudo Conversa em Casa e em outros textos também. uhum, Porque quando eu fiquei com a impressão de que a mãe de X, né, no processo de maternagem, desse ambiente facilitador de atender às necessidades dele, fiquei com a sensação de que teve uma certa rigidez, assim, né? Tanto que ela fala que aprendeu a ser mãe com ele, depois ela tentou evitar esses erros com outro filho. E ela uhum, até fala, né, que encarava o papel de mãe com muita seriedade e o amamentou durante 7 meses. Então, eu meio que fiquei com a impressão, assim, de que tinha uma certa rigidez. Aí, quando eu falo que lembrei do holding, né, porque é algo que, de alguma forma, prescinde de algum conhecimento intelectual, né? Preciso de uma certa identificação e também de identificação de disponibilidade psíquica para saber, né? Sentir o que é que o bebê está precisando e necessitando. Mas sim. aí a minha pergunta é sobre a questão de se a gente pode pensar se existe alguma falha em termos do estabelecimento, da integração desse objeto transicional. Porque quando vem depois essa tabelinha, né, que é Uhum, bem nítida assim, no caso de X, tinha o objeto transicional, que era esse coelhinho confortador, né? Mas mesmo tendo um objeto transicional, ele fica fixado na mãe. E no isso. caso do outro exemplo, né, o gêmeo, tinha o objeto transicional como EE, que era um protetor. E aí virou, né, digamos assim, um tipo de criança com uma psicopatia latente. Aí a minha pergunta é nesse sentido, se a gente pode pensar em falhas no estabelecimento, na integração, né, nesse período de estabelecer e escolher um objeto transicional, e se a gente pode pensar essas falhas ou atribuir, de repente, a algo no ambiente, né, nesse período de maternagem, de atender essas necessidades físicas e emocionais. Certo. Olha, eu acho muito interessante a sua pergunta,
A questão é que, assim, eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante a gente tentar não colocar nenhuma culpa, assim, né, Sim, no sim, sim, jogador e tal, porque, poxa, nossa senhora, pobre das mães se sim, virando, total. né, e aí, de repente, fala, poxa, mas você não me deu um paninho. Veja, e tem outra coisa, isso é um processo de desenvolvimento psíquico que o bebê, a, a única coisa que a mãe tem que ser, aí nas palavras do Winnicott, uma mãe suficientemente boa, ou seja, ela tem Hum, que não estar grudada demais naquele bebê, né? Porque a questão é que se ela tiver grudada demais naquele bebê, ele não tem por que procurar uma outra coisa para substituir essa mãe para tentar encontrar, então, um objeto transicional, certo? Por quê? Porque ela está lá com o peito da mãe o tempo inteiro, né? Vocês já viram aquelas mães que ela já tem muita experiência, então ela aí, puta, antes do bebê começar a chorar, já falei, para não encher o saco, já vou botar aqui no peito. E aí o bebê, sabe? Isso é um problema, porque daí não é uma mãe suficientemente boa. Ela é uma mãe que é muito boa. E a mãe muito boa uhum. impede o Acaba sendo desenvolvimento. intrusiva, né? Exato, porque a frustração é importante. O bebê precisa se frustrar, precisa as coisas darem errado. E daí ele vai buscando coisas, não é, no ambiente que ele possa usar como aqui ele está dizendo. Porque veja só, tem uma diferença entre o confortador e o tranquilizador, não é? O agasalho era tranquilizador e o coelho era confortador. Assim, as palavras parecem assim, termos muito parecidos, mas o que acontece é que o X ele não passou por todos os períodos ali que o Y passou, entende? O X ele foi de uma fase de simbiose com a mãe para um período de separação total da mãe. E aí ele teve, claro, uma fixação na mãe. Ah, o que acontece com o Y? Ele fala, a mãe saiu de perto, tudo bem, eu vou ficar aqui cheirando meu paninho aqui e tá ok, né? Até que dá uma hora vai dar fome, ele vai chorar também. Mas o Y, imediatamente a mãe saiu de perto, desespero, desespero. Por que desespero? Porque a mãe, eu não tenho um objeto para colocar no lugar dessa mãe, né? Então, é por aí. Michele. Oi, eu fiquei pensando, né, Eduardo, se faz algum sentido, nessa tabela, né, o quanto a gente pode pensar a questão da diferença, das diferenças das qualidades de relação com esse Uhum. objeto transicional, Sim. né, assim, até pensando nessa nomeação que ele vai dando, o quanto dentro dessa perspectiva da teoria do Winnicott e do lugar da mãe, mas muito importante do ambiente, né? Que essas diferenças, embora ele as nomeie, elas também podem adquirir outras qualidades de acordo também com esse ambiente. Né? Foi uma questão que eu pensei até no exemplo que a colega trouxe, né? Da fixação, de você poder tornar isso mais plástico. E nessa leitura te ouvindo, fiquei pensando desse lugar do limbo, que também faz parte, né, desse coelho roxo, ouvindo, eu fiquei pensando assim, nossa, esse coelhinho roxo estava lá no limbo, né, nesse lugar que é para o objeto ficar, transicional ficar, assim, que a gente acha, não, ele nem morreu, nem tá vivo, intrusivo, ele tá ali, na hora que ele precisou ser evocado, aí fiquei tentando fazer uma ligação exatamente com essas qualidades desse objeto, né, nesse sentido de direção à saúde e à doença, no sentido de você estar se abrindo ou você está mais fechado, né? Porque Isso. o E não Winnicott fala, E não esqueça que é o seguinte, a gente poderia, sei lá, aumentar essa tabela, colocando que, às vezes, o objeto, ele não é bom nesse sentido. Ele é um objeto persecutório. Por exemplo, esse coelho roxo, ele não aparece nesse caso, pelo que eu entendi, como um objeto assim confortador, né? Ele aparece como algo que dá medo. Daí ele dá para o irmãozinho, inclusive, esse objeto. Só que ele gosta de ter esse objeto ali por perto. sim, E, inclusive, ele vai simbolizando as coisas, porque ele fala, não, esse objeto, ele é mau, porque ele fica caindo da cômoda. Ele fica caindo da cômoda, provavelmente ele assusta também o bebê, né? uhum, Então, a criancinha, né? Então, é muito interessante, porque, pelo que me pareceu, a gente pode se aprofundar mais, lendo de novo ali, mas eu acho que a história é pensar realmente no que você está falando, na qualidade. Por que ele está falando aqui? Ó, olha o tanto de características que podem ter o objeto transicional. Pode ser confortador, tranquilizador, pode ser um amigo, pode ser um protetor,
pode ser um reassegurador, ele pode dar satisfação, ele pode... Aí tem essa coisa da classificação que eu não entendi. Mas, enfim, o que eu acho muito importante a gente notar é como que o bebê se relaciona com o objeto transicional, não é? Se esse objeto transicional, bom, você deu para o bebê e ele se acalmou. Então ele é um objeto tranquilizador, entende? Agora, você pode ter aquele objeto que, bom, sirva para quando o bebê está com medo, né? E aí ele é um objeto protetor, né? Então, tem uma série de coisas assim que são nuances, né? Que você pode pensar dentro do objeto transicional. Mas tem uma série de coisas. E, bom, o mundo do bebê, ele tende a ser, assim, para Melanie Klein, assim, uma fantasia muito terrível, assim, né? Eu tenho um professor que falava, é como um trem fantasma. O que ele olha tem uma coisa apavorante aparecendo, porque é terrível, né? Então, isso é o mundo da Melanie Klein, né? Essa coisa cavernosa, né? Essa coisa terrível. E aí, bom, se o ambiente está bem adaptado, né, o bebê, através dos objetos transicionais, ele provavelmente vai se desenvolver de uma forma mais saudável, né? Então, acho que vale a pena. Bom, agora a gente terminou aqui, mas aí a gente tem essa parte aqui, né, que a gente já leu. É preciso destacar que esse menino de 11 anos, com um bom senso de realidade, isso a gente leu, como se não tivesse senso de realidade ao descrever as qualidades e atividades do objeto transicional. Mais tarde, quando me encontrei com sua mãe, ela demonstrou surpresa por ambos ainda se lembrar do coelho roxo, ou seja, devia ser bem pequeno. E ela o reconheceu com facilidade no desenho colorido, né? Então, às vezes, até na clínica com crianças, né, a gente pode tentar justamente entender como é que ela vai trabalhando no espaço do brincar essa transicionalidade. Vocês vão ver, o livro chama O Brincar e a Realidade, não é? Porque justamente o espaço do brincar, não é, tem a ver com esse espaço transicional. E a gente vai, então, entender por que a análise, por exemplo, pode ser tomada como um espaço transicional e tudo mais. Agora, ele está na materialidade do objeto transicional, é uma coisa, tá? Mas a gente vai expandir isso. Então, gente, o que eu queria dizer é que, assim, às vezes você assiste essa leitura, né, vê aqui junto, e aí fica parecendo, poxa, mas o que ele está falando? Uma simplificação aqui, parece um negócio que ele, sabe, tirou da cabeça dele mesmo e botou... Não, aqui o que a gente tem é uma observação, é uma observação sobre as qualidades, os tipos de relação que pode ter com o objeto, né? Mas a gente tem que entender também que, bom, tem uma parte muito grande do texto aí pela frente. Então, eu quero que vocês entendam que, assim como às vezes a gente lê Freud pela primeira vez, fala que, poxa, complexo de Édipo, mas ele está botando um negócio super simplificado a história de todo mundo, mas que conversa é essa? Castração, eu nunca tive negócio de castração. E aí depois você vai estudando Freud mais aprofundadamente, você vai entendendo, peraí, isso tem um monte de coisa por trás. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que tenham, assim, paciência com esse começo de texto, tá? Que a coisa vai se complexificando e aí, bom, é muito interessante. Vocês vão gostar, tá bom? Estejam aí na próxima quinta-feira e muito obrigado aí pela presença de vocês, né? Pela participação. Já acabou? Pois é, a gente teve só 1 hora, né? A gente precisa, ainda mais quando é agora na hora do almoço, senão eu mato um monte de gente de fome aqui. Muito obrigada, professor. Então, fala, Gisele. Uma dúvida rapidinho. A gente vai continuar lendo os textos desse livro, Brincar e a Realidade, ou depois a gente vai partir para outros textos de livros variados do Winnicott? Então, tem um grupo de cada autor. Tem o de leituras do Freud, né, que também é gratuito e tudo mais. Tem o do Lacan, que a gente está lendo no Seminário 1. No do Freud, a gente está lendo Inibição, Sintoma e Angústia. No Lacan, a gente está lendo no Seminário 1. E aqui no Winnicott, a gente começou com o Brincar e a Realidade. Depois eu vou passar para outros textos do Winnicott aqui, Certo. nesse lugar. E o do Freud também. Do Freud vai acabar o Inibição, Sintoma e Angústia, eu vou começar o Luto e Melancolia, tá? Então, a gente está aí, enfim, progredindo. Professor, como é que eu sei que eu estou nesses grupos todos? Ué, não sei. Eu recebi essa mensagem do Winnicott, estou aqui. Quando vem a de Freud, vem também, né? Bem, e o do Lacan eu sei que a senhora está também, porque Tô. lembro da participação da senhora. Não Professor, perco, não. uma pergunta.
Pois não? Eu sou bem crua, porque eu fiz só até, tô no quinto período de psicologia, tive que trancar por causa de uma cirurgia. Uhum. Então, assim, eu não tenho um vasto conhecimento. O senhor acha válido eu fazer parte de todas as aulas? Foi esse mais ou menos o meu questionamento. Ou eu começar por Freud, aí depois ir para a escola que foi seguindo, ir lá vendo qual o patamar histórico. Eu acho que isso é um Posso ir percurso que é muito, estudando conforme forem vindo as aulas. eu acho que é um percurso que é muito pessoal, sabe? Eu acho que se você tiver interesse, siga o teu desejo, entendeu? Você fala assim, eu tô com vontade de participar desse grupo aqui, vou lá, entendeu? Enquanto você estiver vindo, estiver achando interessante, tá bom, brinca com Ah, isso que aí. bom. Na hora que a brincadeira que não estiver gostando mais, você deixa de lado. Tá bom. Tá? Obrigada, gente. Um objeto Colega, Gratidão, deixa eu Eduardo. falar uma Maravilhosa. coisa, professor, Ó, rapidinho. Colega, se você quiser, eu já tenho um pouquinhozinho mais de conhecimento, que eu já estou terminando o curso, você me chama no privado. Isso é ótimo. É muito Muito obrigada, gente. interações entre vocês. Pessoal, obrigado, viu? Obrigada, Eduardo. Obrigada, pessoal. Até logo. Bom dia para vocês. Boa tarde agora, Jana. Tchau, tchau.